Olá, boa noite, tudo bem? Eu estou muito feliz em ver você aqui conosco no canal Compreendendo as Escrituras. Fiquei muito contente também com a interação que estamos tendo. É isso aí. E olha que é só o início da nossa jornada. Toda noite vamos estar aqui no mesmo horário para estudarmos o principal assunto da Bíblia, que é o amor de Deus. O título da nossa série é Amor Revelado na Cruz. Então, seja sempre muito bem-vindo. E eu até convido você a mandar um recadinho para os seus amigos, convidar os familiares para participar desse estudo. Eu tenho certeza que vai ser transformador. Combinado? Então, hoje, vamos iniciar essa série e o título é O Anúncio da Cruz. Nós vivemos num contexto onde as notícias são desanimadoras. Catástrofes, terremotos, guerras, maldade. Você liga a televisão, você fica assustado. Temos acompanhado situações ao redor do mundo que nos traz muita tristeza. Pessoas que foram desabrigadas e tiveram que migrar para outras regiões, alagamentos, catástrofes naturais. E, ultimamente, estamos acompanhando de forma cruel a expansão do Covid-19. Muitas pessoas estão tensas, preocupadas, países estão em quarentena e o futuro é incerto. Diante desse cenário, nós temos algumas perguntas no coração e você talvez deve estar com algumas dessas questões. Há um dilema antigo que foi formulado por Epicuro e ele diz assim: ou Deus quer abolir o mal e não pode, ou ele pode, mas não quer, ou ele não pode e não quer. Se ele quer, mas não pode, ele é impotente. Se ele pode e não quer, ele é cruel. Mas se Deus tanto pode quanto quer abolir o mal, como pode haver maldade no mundo? Você está entendendo o que Epicuro está dizendo aqui? Ele, na verdade, está contrastando o poder de Deus com o amor de Deus. E ele não vê coerência nessas duas situações. Porque se Deus pode todas as coisas e vê todas essas calamidades acontecendo, significa que ele não ama as pessoas. Mas se ele ama e vê isso acontecendo e não resolve, significa o quê? Que ele não pode resolver. Como responder o problema do sofrimento com a bondade e o amor de Deus ao mesmo tempo? C.S. Lewis, ele chegou a admitir que esse é um dos maiores desafios da fé cristã. Nas palavras do teólogo britânico, ele diz: a essência do mal no mundo criado por um Deus bom e todo-poderoso é um dilema teológico fundamental e talvez a mais séria objeção à religião cristã. De fato, é desafiador. E algumas pessoas começam a pensar, se o mal está aí, significa que Deus não existe. Esse, inclusive, é um grande argumento dos ateus. Olhar para a maldade e falar, Deus não existe porque o mal está aqui. E a primeira pergunta que eu queria responder nessa noite com você é justamente essa. Será que o mal anula a existência de Deus? Essa pergunta foi feita para Ravi Zacharias, um teólogo também de renome mundial. E quando ele foi questionado, ele fez uma consideração muito interessante. Ele disse: ora, se o mal é mal, significa que existe o bem. Porque como você sabe que mal é mal? O mal pode ser definido quando a gente tem o contraste dele, que é o bem. Então, se existe mal e existe bem, o Dr. Ravi Zacharias argumenta que há uma lei que define o que é o quê. E se há uma lei, tem que ter o legislador, alguém superior, alguém que esteve por trás e criou todas as coisas e definiu estes padrões morais. E, na opinião dele e também na minha, esse legislador maior é o próprio Deus, criador de todas as coisas. Então, na verdade, a existência do mal não anula a existência de Deus. Pelo contrário, a existência do mal demanda a existência de Deus, de um criador superior. É justamente isso que Ravi Zacharias argumenta. É como, por exemplo, a história do cabeleireiro. Um cristão muito de bem com vida, crente em Deus, ele foi cortar o cabelo num amigo que era ateu. E nessa conversa, ele foi cortando o cabelo, conversando com o rapaz,
E ele disse assim, olha, você acredita em Deus? Ele falou, não, eu não acredito em Deus, jamais. Como que eu vou acreditar em Deus? Eu fecho aqui o salão do meu estabelecimento, fecho as portas do meu estabelecimento, saio na rua e vejo tantas coisas ruins acontecendo. Tem desgraça para todo lado. Eu não acredito em Deus, não. O cristão que estava ali sentado continuou o diálogo, mas não sabia o que responder. Quando terminou de cortar o cabelo, ele saiu na rua e ele se deparou com um rapaz cabeludo. E aí esse rapaz estava ali e veio um insight. O Espírito Santo tocou no coração daquele cristão. Ele chegou diante do rapaz e falou, vem cá, entre comigo aqui no salão do cabeleireiro. E ele foi até o salão, chamou o rapaz, seu amigo cabeleireiro, e disse assim, olha, eu acho que não existe cabeleireiro no mundo, não. Aí o cabeleireiro assustado perguntou, como não? Eu sou cabeleireiro. Ele falou, não existe, porque eu estou com esse rapaz aqui, olha o tamanho do cabelo dele. Eu estava percebendo lá fora, eu vi muita gente cabeluda, barbuda, e pode ser que algumas pessoas estão até com piolhos na cabeça. Como pode ter tanta gente nessa configuração e ainda assim existir cabeleireiro? Uau, foi uma boa questão, né? O cabeleireiro falou assim para ele, não, é óbvio que existem cabeleireiros, eu sou um, e existem essas pessoas que estão nessa condição, é porque elas não nos procuram. O cristão então retornou para ele assim, pois é, justamente isso. A existência do mal não anula a existência de Deus. Há muitas coisas ruins acontecendo no dia a dia, só que isso não exclui Deus. As pessoas escolheram o mal e não vão a Deus, que é a essência do bem, a essência das coisas certas. Então, nós vimos aqui que o mal não anula a existência de Deus. Mas como explicar então a origem do mal? Quando que o mal surgiu? Como foi isso? Bem, nós temos que entender que Deus, em seu poder, em sua soberania, Ele criou todas as coisas e quando Ele criou as criaturas, Ele criou criaturas livres. Nós chamamos isso de livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a capacidade que a criatura tem de decidir. E é a capacidade que, obviamente, pressupõe escolha. Então, a pessoa pode optar ir por um caminho e ir para o outro caminho. Isso está nato nela. A essência da criatura é a liberdade. E quando Deus criou o primeiro ser, Ele colocou o livre-arbítrio no coração desse ser. Agora, o que nós precisamos entender é que o fato de Deus ter dado liberdade para a criatura não faz com que Ele seja o autor do mal. A fonte do mal não vem do Criador, mas da criatura. Eu queria explicar isso usando um exemplo que um dia estudei numa aula do Dr. Rodrigo Silva. Ele compara potência versus ato. Potência é a possibilidade de algo acontecer. E o ato é o ato em si concretizado. Para ficar um pouco mais claro, eu tenho 2 filhas, uma de 3 anos e uma de 1 ano e meio. Mas eu já sou avô. Ô louco, mas como assim? Como eu sou avô se eu tenho uma menina de 3 anos de idade e uma de 1 ano e meio? Eu sou avô em potência, em possibilidade. No momento que a minha filha nasceu, eu já tenho a possibilidade de ser avô. Mas isso vai se tornar um ato quando? Quando ela casar, tiver um relacionamento conjugal com seu esposo e dessa relação amorosa nascer uma criança. Aí a potência se tornará ato. Então, quando Deus criou a primeira criatura, Ele colocou o livre-arbítrio no coração dessa criatura. E aí o mal passou a existir em potência, em possibilidade. Mas a decisão de transformar a possibilidade em ato veio da própria criatura. Eu quero ler uma frase do teólogo Peter Griffith. Olha o que ele diz. Uma vez que Deus escolheu criar seres humanos com livre-arbítrio, então dependia destes, e não de Deus, haver pecado ou não. É isso o que significa o livre-arbítrio. Ficou claro para você? Mas eu acho que você está agora com outra questão na cabeça. Ora, mas se a questão é o livre-arbítrio, por que Deus não tirou o livre-arbítrio? Essa é uma boa pergunta. E eu quero te dar 2 razões. Por que Deus não tirou o livre-arbítrio da criatura? Em primeiro lugar,
Sabe por quê? Porque Deus, ao criar os seres humanos, cria com livre-arbítrio para possibilitar o amor. O amor é a essência de tudo. Se de fato Deus tivesse tirado o livre-arbítrio, não existiria pecado, porque a criatura não escolheria o mal, mas também não existiria amor pleno, puro, verdadeiro, recíproco, porque o amor envolve escolha. E Deus é amor, a essência dele é amor. Então, ele não poderia criar uma criatura que não tivesse o livre-arbítrio, a capacidade de escolher e amar. Por isso, então, Deus colocou o livre-arbítrio. E uma outra situação é porque senão seríamos apenas escravos do bem. E a escravidão não faz parte do caráter de Deus. Se Deus tivesse o livre-arbítrio, seríamos apenas robôs programados a fazer o bem. Isso não condiz com o caráter de Deus. Então Deus criou todas as suas criaturas com livre-arbítrio. E, segundo, Ele colocou o livre-arbítrio justamente porque Ele é amor. Nós temos a capacidade de escolher. Agora nós precisamos descobrir dentro da Bíblia quem foi a criatura que usou o livre-arbítrio e transformou a possibilidade do mal em ato. Quem foi a criatura que se rebelou contra Deus e decidiu viver independente de Deus? E agora eu quero convidar você a estudar comigo as Escrituras. Esse é o objetivo de todas as noites, é abrirmos a Bíblia e vermos dentro do texto sagrado o que Deus tem para nós. Será que a Bíblia revela quem foi esse ser? Sim, a Bíblia revela. Você vai acompanhar comigo agora alguns textos. Eu quero ler o primeiro texto, Ezequiel, capítulo 28, o verso 14. Diz assim: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho da pedra andava, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Esse texto, ele está fazendo uma referência direta a um rei mau do Antigo Testamento, mas o profeta, inspirado por Deus, ele projeta a própria personalidade daquele rei mau para este ser que transformou o pecado de possibilidade em ato. E esse ser era um anjo. A Bíblia o descreve como um querubim da guarda ungido. E há um outro texto que revela qual foi o problema. Ezequiel capítulo 28 diz assim: Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor, lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Essa criatura perfeita que Deus criou, esse anjo magnífico que Deus criou, ele começou a alimentar no seu coração um senso de grandeza, de elevação, e ele almejou ser igual ao próprio Deus. O profeta diz: elevou-se o teu coração. Esse foi o problema. Nós chamamos este ser de Lúcifer, porque a palavra Lúcifer significa portador de luz. Então, este ser era um ser angelical que carregava luz, tinha uma responsabilidade muito importante diante das hostes celestiais, mas o seu coração se corrompeu. E ele então quis ser igual a Deus. E Isaías agora vai trazer uma outra informação sobre Lúcifer. Olha o que diz. Isaías capítulo 14, verso 13 e 14. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E o final do texto diz: serei semelhante ao Altíssimo. Bem, Lúcifer, com esse desejo no coração de ser igual a Deus, ele se rebelou no céu. E ele começou até a acusar Deus. Ele começou a colocar o caráter de Deus em xeque diante de todos os outros anjos do céu. E ficou insustentável. Então Deus teve que expulsar Lúcifer do céu com os anjos que acreditaram nas suas narrativas. A expulsão de Lúcifer é descrita no livro do Apocalipse, capítulo 12. Vamos acompanhar o texto. Apocalipse 12, o verso 7 a 9. Houve peleja no céu.
Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso do céu o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. A Bíblia descreve então que este anjo que se rebelou no céu, Lúcifer, ele foi expulso de lá. E então o nome dele muda. Ele passa a ser chamado Diabo. A palavra diabo significa aquele que foi lançado. E ele passa a ser chamado de Satanás. A palavra Satanás significa inimigo, adversário. Ele então sai do céu, é expulso e se torna um inimigo de Deus. E a Bíblia diz, Apocalipse capítulo 12, nós acabamos de ler, que ele foi lançado para onde? Para a terra. Como que era a terra antes da vinda deste anjo mau? Como que era a terra antes de Lúcifer se tornar o diabo e habitar aqui? Vamos ver o texto de Gênesis. Gênesis capítulo 2, verso 8 diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que tinha formado. Deus fez esse mundo em 6 dias. Ele foi falando e as coisas foram acontecendo. O poder magnífico de Deus foi revelado na criação. Ele disse, haja luz, e a luz apareceu. Haja o firmamento, e o céu apareceu. Ele foi conduzindo e criando todas as coisas. O mundo era um caos, e com a palavra de Deus, tudo foi sendo formado. E no 6º dia, então, Deus criou o homem e a mulher. Só que quando Deus cria o homem e a mulher, Ele o faz de forma muito especial. Deus pega um barro e Ele vai ali amassando o barro, monta um boneco e sopra o fôlego de vida. Naquele momento, o homem passou a ser uma alma vivente. Teve vida. Depois, Deus olha para ele, faz o homem acompanhar toda a beleza da criação, ele percebe que está só, e Deus fala, eu vou fazer uma adjutora para você. Então, Adão, ele dorme, e Deus, de forma maravilhosa, da costela de Adão, cria Eva. O primeiro casal, um casal lindo. O plano de Deus, estabelecido ali agora num vínculo familiar. Adão e Eva, os pais da raça humana. E Deus, com muito carinho, preparou o cenário para eles morarem. Deus colocou eles num jardim. O próprio Deus zelou por esse jardim, colocou esse jardim ali e deu a oportunidade de Adão e Eva morarem ali. Eles estavam bem, num contato íntimo com Deus. O livro de Gênesis descreve que Deus ia, na viração do dia, conversar com Adão e Eva. Quero compartilhar com você um texto de Gênesis 2:9. Diz assim, do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O jardim do Éden era maravilhoso, e Deus foi acompanhando Adão e Eva nesse jardim. Só que ali tinha 2 árvores que mereciam destaque, e Deus chegou diante de Adão e Eva e apresentou estas 2 árvores para eles. Deus disse assim, olha, essa aqui é a árvore da vida e essa aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E qual que foi a ordem de Deus? Da árvore do conhecimento do bem e do mal, não toquem nessa árvore, não comam do fruto. Se vocês comerem, vocês vão morrer. Vamos ver a declaração de Deus. Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus foi muito claro. Deus apresentou ali para eles a árvore do conhecimento do bem e do mal e disse, não comam desse fruto. Se vocês comerem, vocês vão morrer. Essa foi a orientação de Deus. E então, queridos, Adão e Eva estavam ali vivendo em harmonia com Deus. Todo dia, na viração do dia, o Senhor aparecia e eles conversavam. Agora vimos que
Lúcifer, que se tornou o diabo, que se tornou Satanás, foi expulso do céu e veio para a terra. E ele então chegou diante de Adão e Eva para os tentar. Assim como ele enganou os anjos no céu, ele queria enganar Adão e Eva na terra. Assim como ele fez com que Adão e Eva rompessem a liberdade que teve com Deus, ele queria que Adão e Eva rompessem também o relacionamento com Deus. E ele tentou Adão e Eva. No capítulo 3 de Gênesis, nós vemos toda a história. Ele se incorporou numa serpente. A serpente, diferente do nosso tempo atual, no Jardim do Éden, ela tinha asas, ela voava. Eu estou falando isso porque é claro na Bíblia, quando depois do pecado Deus ele vai amaldiçoar a serpente, ele dá ordem para a serpente assim, a partir de agora você vai comer o pó. Então tudo indica que a serpente voava, era um animal bonito, ele se incorporou desse animal e usou toda a sua astúcia para enganar Eva. Eva, por alguma razão, estava distante de Adão e o diabo se aproximou e disse, olha, Deus disse que não era para você comer dessa árvore. Deus não quer que você seja igual a ele. Ele conhece o bem e o mal. Então é o seguinte, se você comer dessa árvore, você vai ser igual a Deus. Você já viu uma serpente falar? Isso causou dúvida. Olha, a serpente não fala e eu estou falando. Por quê? Porque eu comi desse fruto, coma você também. E ele deu a possibilidade de Eva pegar o fruto. E, lamentavelmente, Gênesis 3 anuncia a rebeldia, a desobediência, a entrada do pecado. Eva pegou o fruto e comeu. Depois ela levou para Adão e Adão comeu. Que situação! Assim o pecado entrou no nosso planeta. E algumas pessoas perguntam, mas por que então Deus colocou a árvore da vida ali no meio do jardim? Se Deus não tivesse colocado, não ia ter pecado. É a mesma questão dos anjos no céu. O estabelecimento da árvore da vida no jardim do Éden era um sinal para que Adão e Eva pudessem expressar a liberdade, a escolha que eles tinham em um Deus que os criou com tanto amor. Deus criou Adão e Eva com livre-arbítrio também, como ele fez com os anjos e com as demais criaturas. Mas olha o que aconteceu. Deus disse, se vocês comerem, o que ia acontecer? Vocês vão morrer. Romanos capítulo 6 diz que o salário do pecado é a morte. O pecado, ele causa duas principais consequências. A primeira, ele nos separa de Deus. A segunda é a morte. Nós vimos lá no texto de Gênesis que Deus disse assim, se vocês comerem, vocês vão morrer. E Romanos capítulo 6, verso 23 diz, o salário do pecado é a morte. Então eles comeram, desobedeceram, tinham que morrer. Eu fico imaginando agora Satanás, o diabo. Sabe o que o diabo pensa? Peguei Deus, quero ver ele sair. Porque talvez o diabo começou a pensar, o salário do pecado é a morte. Adão e Eva têm que o quê? Tem que morrer. Então, se Deus matar Adão e Eva agora, acho que vai soar para o universo que ele é tirano, né? Só porque comeu um fruto, exterminou Adão e Eva. Mas se Deus também não matar Adão e Eva, ele é injusto, porque ele falou que o salário do pecado é a morte. Se ele não matar, ele está sendo injusto. Eu imagino o diabo agora assim, até quem sabe cruzando os braços dizendo, quero ver o que Deus vai fazer. Ou ele vai ser tirano, ou ele vai ser injusto. Para o diabo, Deus estava sem saída. Só que sabe o que aconteceu? Eu quero agora ler com vocês um texto muito importante das Escrituras. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia nesse texto. Gênesis capítulo 3, verso 15. Esse é o nosso texto principal do estudo de hoje. Vocês viram que a nossa projeção, ela está passando aqui automaticamente, mas eu gostaria que você, além de ler aí na tela, você, quem sabe, pegasse a sua Bíblia, grifasse esse texto. É um texto fundamental, Gênesis 3, 15. Vamos ler o texto. Diz assim, então o Senhor Deus disse à serpente, esse é o final do verso 14, e aí o verso 15 diz, porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente.
este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Sabe o que aconteceu ali no Éden? Depois que Adão e Eva pecaram, o diabo ficou, né? Quero ver o que Deus vai fazer. Sabe o que Deus fez? Deus chamou Adão e Eva. Deus disse: Adão, Eva, onde vocês estão? Porque eles tinham se escondido. Como eu disse, uma das consequências do pecado é o afastamento de Deus. Eles fugiram de Deus, cozeram folhas de figueira, colocaram diante de si e ficaram escondidos. Mas Deus foi até eles. Na viração do dia, Deus falou: Adão, Eva, eu quero até aproveitar aqui e dizer para você, não tem como fugirmos de Deus. E hoje Deus está aqui através desta conexão. Deus está aqui através deste estudo, olhando para você e te chamando também. Talvez você pecou e se afastou de Deus. Talvez você está nos acompanhando agora, estudando a palavra, e o seu coração está triste, você está se sentindo perdido. E eu quero dizer para você hoje, Deus te ama profundamente. Ele não desistiu de você. Hoje Deus está usando a nossa transmissão, o canal Compreendendo as Escrituras, para dizer para você: meu filho, vem aqui, vamos conversar. Há perdão para você. Deus disse para Adão e Eva: há perdão para vocês, vamos conversar. Mas vocês perceberam que no verso 14, Deus deu uma sentença para a serpente. Para a serpente, para o diabo, não houve diálogo. Deus deu uma sentença. E essa sentença, ela é muito importante. Esta sentença é a primeira profecia messiânica da Bíblia. Muitos teólogos chamam esse texto de proto-evangelho. Proto porque é o primeiro, é o início, é o formador. E evangelho porque é uma boa notícia. Deus olhou para o diabo e disse assim: olha, diabo, eu vou colocar inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente da mulher. O descendente da mulher vai esmagar a tua cabeça e você vai apenas ferir o calcanhar do descendente da mulher. Sabe o que estava acontecendo aqui? O anúncio da cruz. Através desta profecia, Deus estava dizendo que o diabo não teria domínio completo da humanidade. Deus estava dizendo que enviaria o seu filho para morrer na cruz. O anúncio da cruz está aqui, no mesmo capítulo onde tem a entrada do pecado. Por isso que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado foi cruel, mas a graça de Deus foi extraordinária. O diabo pensou que Deus estava sem saída. O diabo falou: eu quero ver como que Deus vai sair dessa. E sabe o que Deus fez? Falou assim: o salário do pecado é a morte. Vai ter morte. Mas quem vai morrer vai ser o meu filho. Eu vou mandar meu filho para morrer. E a morte do meu filho, Deus disse para o diabo, vai ser a sua destruição. Porque na cruz, o meu filho vai destruir você. Essa é a beleza do Evangelho. O anúncio da cruz é um anúncio de esperança. O anúncio da cruz mostra para mim e para você que o mal não vai triunfar. O anúncio da cruz declara que o bem vai reinar de forma suprema, completa. Deus seja louvado por esse anúncio. E Deus fez mais. Ele fez uma amostra ali no próprio jardim do Éden, do sacrifício do seu filho que viria no futuro. Olha comigo um texto importante aqui. Gênesis capítulo 3, verso 21. Diz assim: fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Sabe, queridos, o mesmo Deus que se ajoelhou para fazer Adão e Eva do pó da terra, agora ele se inclina também e ele pega um animal. O texto aqui está subentendido que é um animal, pode ser um cordeiro, que foi sempre usado nas Escrituras como símbolo do Salvador. Mas o fato é que Deus ali matou aquele cordeiro. Tinha que ter morte como consequência do pecado? Tinha. Mas quando Deus anuncia a cruz, ele mata um cordeiro, um inocente. Ele coloca, quem sabe ali,
um instrumento cortante, o sangue escorre. Adão e Eva contemplam aquela cena com terror, mas também com lágrimas, porque eles não estavam morrendo ali, um inocente estava morrendo no lugar deles. Este foi o símbolo do anúncio da cruz. Quando Deus anunciou a cruz, Ele permitiu que ali aquele cordeiro fosse morto, para simbolizar já o cordeiro que viria no futuro, o seu próprio filho, que morreria no nosso lugar. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem maravilhosa de que a cruz de Cristo nos alcança com perdão. Eu quero concluir aqui, contando para você uma história de um menino que estava lendo um gibi. Ele lendo o gibi muito animado, empolgado. Só que ele, quando lia o gibi, ele ficava triste, porque o herói, o personagem principal, sempre apanhava. Então ele via o inimigo ali, sabe, causando, colocando o seu personagem principal, o seu herói, numa situação difícil. E ele falava, nossa, por que ele sempre se dá mal? Ele pegou o gibi e falou, eu vou lá para o fim. E ele foi virando as páginas. E lá no fim do gibi, ele viu o final da história. O final da história foi de que o vilão iria morrer. E aquele personagem principal, o protagonista, aquele que o menino admirava, ele terminava bem. O menino ficou muito feliz. E aí ele voltou a ler o gibi. Só que agora ele lia o gibi numa outra perspectiva. Toda vez que ele estava lendo, quando o seu herói passava por dificuldades, por apuros, quando o vilão atacava ele, o menino já sabia o final da história. Então ele olhava para o vilão e dizia assim, se você soubesse o que eu sei. Se você soubesse o que eu sei. Aquele menino agora continuou a leitura, mas numa perspectiva diferente, porque ele sabia o final da história. Infelizmente, querido amigo, o pecado entrou no mundo. Deus não foi, de maneira nenhuma, o originador do mal. Deus criou suas criaturas livres, com capacidade de escolha. Esse anjo, em algum momento, se rebelou no céu e foi expulso, Lúcifer. Com as suas artimanhas, o pecado chegou aqui. E o resultado do pecado foi o distanciamento de Deus. E quando o ser humano se distancia de Deus, só tragédias ocorrem. Por isso que vemos todas essas coisas ruins acontecendo. Por isso que acompanhamos todas essas tragédias. O pecado entrou no mundo, sim. Mas quando o pecado entrou no mundo, Deus anunciou a cruz. O pecado entrou no mundo, mas Deus disse lá no Gênesis 3,15, o mal não vai triunfar. O pecado entrou no mundo, mas Deus disse, ele vai ter um ponto final, porque o meu filho vai morrer no lugar do ser humano para salvar o ser humano, para resgatar o ser humano, para restaurar tudo aquilo que eu fiz, que o pecado tirou. O anúncio da cruz é uma mensagem de esperança para mim e para você. Hoje eu quero desafiar você, meu querido amigo, a abraçar essa verdade, a abraçar essa boa notícia. E agora, aí de onde você estiver, se colocar nas mãos de Deus. Olhe para o Senhor e diga para Ele agora, meu Deus querido, eu estou vivendo contextos difíceis, perigos, perseguições, doenças, estou com medo, estou preocupado, mas o Senhor já anunciou lá no Éden que o mal não ia triunfar. Eu quero viver ao teu lado. Essa é a sua oração? Eu quero hoje desafiar você a se entregar a Jesus, colocando sua vida completamente nas mãos dele. É seu desejo? Levante a mão aí onde você estiver. Posso orar por você? Quero neste momento terminar a nossa primeira reunião, nosso primeiro encontro, dizendo para você que o anúncio da cruz é um anúncio de esperança. E Deus tem um plano na sua vida. E Deus, através do seu Filho, quer restaurar em você a imagem dele. Aceite esse plano. Vamos orar comigo? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque nesta primeira noite nós estudamos dentro da Tua Palavra como que o pecado entrou no mundo.
Vimos, ó Deus, de forma bem nítida, que o pecado é uma atitude rebelde da criatura. Hoje estamos colhendo consequências amargas do pecado. Mas, Pai, hoje, de forma muito especial, queremos te agradecer pelo anúncio da cruz. Queremos te agradecer porque Jesus Cristo veio para morrer no nosso lugar de forma completa e definitiva. Nós estamos conectados aqui, mas tomamos juntos uma decisão de receber a Tua graça em nossa vida. Hoje nós aceitamos o Senhor como nosso Senhor e Salvador e Te louvamos por tudo. Salve-nos, restaura-nos, em nome de Jesus. Oramos agradecidos. Amém. Amém. Querido, foi muito bom estar com você aqui. Amanhã nós vamos estar juntos no mesmo horário. Um pouquinho antes da transmissão já vamos ter ali uma musiquinha, você já pode entrar, se conectar. Eu tenho certeza que Deus falou com você hoje e Ele quer usar agora você para falar com mais pessoas. Então amanhã, ao se conectar conosco, chegue mais cedo, já marque um amigo, compartilhe essa live na sua rede social também. Acompanhe o nosso canal Compreendendo as Escrituras. Nós temos todas as plataformas aí das redes digitais, o Facebook, o Instagram, o canal no YouTube, e nós vamos ter cada dia um contato maior juntos, tá bom? Eu espero ver vocês amanhã então. Um grande abraço e Deus te abençoe muito.